I can lose my mind, honey, honey, where that you be my baby. Começando super atrasada a live de hoje, galera. Desculpa, mas eu tava dando uma entrevista, eu tava participando de um debate mais agora há pouco. Aí cheguei em casa, fui preparar comidinha pra jantar com a filhota. Acabei me atrasando, mas vai ser uma live bem legal, beleza? No dia de hoje, um prazer estar aqui com vocês. Hoje que é dia 19 de abril, estamos nos aproximando dos aniversários de 61 anos da nossa querida cidade Brasília. Eu confesso que eu já tive a oportunidade de morar em muitos lugares aqui do Distrito Federal e a experiência de quando você mora longe do centro, a experiência de vida é totalmente diferente, né? Me diga aí, como é que é a sua experiência? Você gosta de Brasília? Você iria para outra cidade? Você tem vontade de ir para outra cidade ou não? Ou você ama Brasília, nem pensa em sair daqui? Quero saber a sua opinião. Pessoal, eu vou começar a live de hoje com uma boa notícia. Eu vou inverter a ordem aqui e vou começar dando uma ótima notícia. Inclusive, eu publiquei essa notícia no meu Instagram hoje. Um ex-coletor de material reciclável lá no Pará, um jovem de 22 anos, o nome dele é Joel da Silva, ele conseguiu ser aprovado no 2º lugar para o vestibular de medicina da Universidade Federal do Pará. Olha que notícia maravilhosa, assim, é uma grande prova de que é possível, de que sim, com muito esforço, com muita resistência, com muita dedicação, é possível você ultrapassar barreiras da sua vida, né? E ele, o Joel, ele relata que os pais dele sempre deram incentivo para ele, sempre acreditaram nele. E essa é uma questão que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. A gente precisa estimular as nossas crianças, os nossos adolescentes a terem fé neles mesmos, a acreditarem que as coisas podem melhorar, né? Se a gente é pessimista, se a gente fica chamando a criança de burra, se a gente não enaltece as vitórias delas, a gente perde a oportunidade de despertar a autoestima nas crianças e isso é péssimo. Então, tá aí a boa notícia de hoje. Hoje eu estou escutando Marvin Gaye. Vocês gostam, gente, do Marvin? Eu adoro ele. Oh, mercy, mercy me. Adoro Marvin Gaye, então eu ofereço esse artista incrível pra vocês na live de hoje, beleza? O nosso Júlia Lucy 30, Júlia Lucy News, que acontece de segunda a sexta-feira com análise e comentário das principais notícias de Brasília, do Brasil e do mundo. A gente também tem a treta do dia, a notícia boa do dia, eu já dei a notícia boa do dia. Vamos falar um pouquinho agora de Distrito Federal? Inacreditavelmente, revoltantemente, o metrô realmente, né, o sindicato de metroviários realmente decidiu entrar de greve. Eles gostariam de ter feito uma greve utilizando, colocando à disposição apenas, cortando 60% da capacidade de trabalho deles, mas a Justiça do Trabalho determinou, aqui o TRT, determinou que eles operassem com 60% da capacidade. Então, peraí, eles queriam operar com apenas 30%, mas a Justiça do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, acatou o pedido de greve dos metroviários, mas determinou que eles operem com 60% da capacidade. Gente, eu quero deixar aqui registrado, no momento como esse, que a gente tem uma população em extrema vulnerabilidade social, passando fome mesmo, pessoas desesperadas atrás de emprego, e a gente sabe, né, que o transporte público coletivo é o grande foco de contaminação, é onde realmente acontecem as aglomerações, é onde não tem circulação de ar. É um verdadeiro absurdo que nesse momento uma categoria se digne a fazer uma greve neste momento, sabe? Eu acho que é por isso que nós temos que privatizar. A gente precisa privatizar o máximo de serviços que são prestados, porque se fosse privatizado, a gente não ia ter essa discussão acontecendo agora. A gente não ia ter essa atitude egoísta, tá certo? Que os metroviários estão fazendo. A gente entende que eles estão numa reivindicação, eles não querem perder auxílios, né? Eu não sei qual foi o auxílio que cortou, mas eles perderam, acho que 1 ou 2 auxílios. Mas mesmo assim, nós estamos falando de servidores públicos que têm por função servir ao público e principalmente num momento como esse, num momento extremamente delicado, assim, eles estão colocando trabalhadores em risco, eles estão
forçando as pessoas a ficar numa situação de ainda mais risco sanitário. Então, assim, realmente muito triste, lamentável esse tipo de atitude, e passa um recado muito claro, eu acho que para o governo e para nós. Temos que buscar as privatizações. Claro que temos que privatizar com transparência, sem favorecimentos de grupos alinhados a políticos, fortalecendo a capacidade do Estado de fiscalizar aquele serviço que é prestado pelo privado, mas definitivamente manter estruturas como essa, né? Ainda mais uma empresa extremamente deficitária, não tem como a gente continuar aceitando e achando isso normal mais, né? Uma notícia aqui pro DF também, Casa da Mulher Brasileira será inaugurada nessa terça-feira. A nova unidade da Casa da Mulher Brasileira vai ser inaugurada na Ceilândia, amanhã às 17 horas. A Casa da Mulher Brasileira hoje, aqui existe, é um prédio de tão acabado que ele tá até lacrado, você não consegue entrar mais no prédio, mas eu tive a oportunidade de fazer uma fiscalização no antigo prédio, né? Que é na Asa Norte. Gente, a Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada pela presidente Dilma, assim, numa atitude... Ela quis inaugurar uma obra, ela quis mostrar serviço, ela foi e inaugurou. Eles escolheram a Asa Norte, que é um lugar que o índice de violência contra a mulher é bem mais baixo do que é na Ceilândia, do que é no Itapuã, do que é no Paranoá. Então, assim, a localização por si só já era um indicativo de que ele não ia funcionar, né? Aí eu entrei lá na Casa da Mulher Brasileira e eu vi a estrutura física. Eles fizeram 2 blocos, assim, e aí os blocos eles são amarrados por uma estrutura metálica. Acontece que um bloco começou a afundar, porque a estrutura não foi muito bem feita. E aí, como ele está amarrado ao segundo bloco, ele começou a puxar o segundo bloco. Então, assim, na prática, o serviço teve que ser paralisado. Mas, sobre o serviço, eu gosto muito de analisar as políticas públicas pelo ponto de vista dos resultados que elas geram, não pela intenção daquela política pública, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, durante o governo PT, atendeu a pouquíssimas mulheres aqui no Distrito Federal, mas pouquíssimas mesmo, né? Isso porque, para uma mulher que está sofrendo violência doméstica, é muito difícil você ter dinheiro de ônibus de ida e de volta para poder buscar um auxílio, né? Buscar uma capacitação. Então, ou você coloca esse atendimento na delegacia de polícia ou nas unidades de saúde, que geralmente é o único lugar que a mulher tem acesso, né, que ela vai buscar ajuda, ou ela não vai ter assistência nenhuma. Então, a Casa da Mulher Brasileira, inaugurada pela presidente Dilma, foi uma política para chamar atenção, populista, para inglês ver, que não teve resultado, que não teve impacto. E agora, como procuradora da mulher na Câmara Legislativa, estarei atenta e devidamente fiscalizando como vai ser o funcionamento agora nessa unidade da Ceilândia, beleza? A Carol tá aqui, Carol Negreiros, obrigada pela participação, querida. Vamos capacitar essas mulheres, com certeza. E não adianta você dizer que oferece capacitação. Não, a capacitação, ela precisa chegar a essas mulheres. Então, para isso, tem que ser num espaço compatível com as demandas delas, oferecendo uma capacitação que vai possibilitar essa mulher a realmente entrar no mercado de trabalho. Porque não adianta você capacitar com uma coisa que não tem emprego para aquilo, né? Próxima notícia do Distrito Federal, dessa vez é do Correio Brasiliense. Aqui no Distrito Federal, os hospitais de campanha ainda não têm data para funcionar, né? Vocês sabem que serão inaugurados 3 hospitais de campanhas para auxiliar o atendimento aos pacientes contaminados pelo Covid, né? A expectativa de inauguração era inicialmente no dia 20 de abril, mas até agora... Hoje é véspera, né, do dia 20 de abril, até agora nada, né? De acordo com o secretário de Saúde, as estruturas localizadas no Autódromo do Gama e em Ceilândia foram entregues na última sexta-feira, porém, depois de um processo de vistoria, percebeu-se que é necessário fazer reformas, né? Então, foi entregue, mas não vai poder começar a ser utilizado ainda, e isso infelizmente, que a gente dá essa notícia. É muito raro, né? É muito raro que algum prazo seja cumprido, né, pelo Estado. Geralmente ele não consegue cumprir mesmo. Mas tá aí uma notícia que vem trazer um alento, né, de uma certa forma, porque a gente vai ter ampliação dos leitos aqui no DF, né, e a gente precisa ter suporte para atender as pessoas que precisam. Lembrando que a gente sabe que o ideal
fazer o exame em massa, isolar aqueles contaminados e cuidar dos contaminados, né? O que funciona mesmo é isso, aliado a um processo intenso de vacinação, né? O Sérgio de Santana tá aqui, ó, deputada. Em Israel as pessoas não precisam mais usar as máscaras porque metade da população já está vacinada. Essa era uma notícia que nós iríamos comentar, Sérgio. Então, assim, a vacinação, ela traz um impacto muito positivo. Mas é importante a gente sempre esclarecer também a população que, mesmo vacinado, mesmo após a segunda dose, você pode se contaminar. Inclusive, há vários casos, né, em que isso aconteceu, né? Mas, e podendo se contaminar, você também pode transmitir a doença, né? Então, é importante que a gente mantenha os cuidados de usar máscara, de evitar aglomerações, porque mesmo com a vacina, o vírus vai continuar circulando entre nós, né? Inclusive novas cepas. E por falar em vacinação, aqui no Distrito Federal, notícia do Metrópolis. Profissionais da saúde terão 5.000 vagas para agendar vacina. Vai ser aberto terça-feira, pessoal, o prazo, né? No site vacina.saude.df.gov.br, né? O profissional vai ter que entrar no site e vai ter que se cadastrar, né? Esse grupo vai contemplar os profissionais do Instituto Médico Legal, servidores da Policlínica da Polícia Civil, servidores do PROCON, profissionais que estão na linha de frente pela Secretaria do DF Legal, técnicos de laboratórios e fiscais do IBRAM. Essas são as categorias que serão contempladas amanhã, né? Além disso, o agendamento contempla profissionais de saúde internos e aqueles com registro nos seguintes conselhos e entidades representativas. Quem for da biologia, quem for da nutrição, educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odonto, biomedicina veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários, beleza? São pessoas que poderão entrar amanhã no site e se cadastrarem, tá? Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre economia? Quem aqui gosta de economia? Eu adoro economia. Não sou economista, mas sou cientista política, então estudei e continuo estudando economia e a gente precisa entender o nosso mundo a partir de análise econômica séria, né? E aí, gente, no dia 28 de abril, aqui no Distrito Federal, vai ser feito um debate sobre a LDO. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é ela que norteia a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É na LOA que o Estado coloca as despesas que ele vai bancar no ano seguinte e ele apresenta as fontes de receita deles, né? Ele fala, olha, eu vou arrecadar tantos milhões com o ICMS, eu vou arrecadar tantos milhões com o IPTU, e aí eu vou gastar tantos milhões com saúde, tantos milhões com educação, né? Então é na Lei Orçamentária Anual que esse balanço é escrito, né? E é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a LOA, que define a elaboração da... É a LDO que define a elaboração da LOA, certo? Por falar em secretário de Economia, né? Que vai debater a proposta nova de LDO, ele informou, numa entrevista que ele deu para o Correio, que houve a contratação de 9,3 mil pessoas durante a pandemia, né? 6 mil pessoas, desse total, 6 mil, né, foi contratado na área da saúde, né? Então, mesmo com a dificuldade de arrecadação, mesmo com o Estado tendo problemas aí aqui no DF, né, com queda de arrecadação, porque se a economia para, o Estado deixa de receber os impostos, né, referentes às vendas. Então, se a economia cai, o Estado perde muito também. É claro que os governos estaduais tiveram uma suplementação dos seus caixas, né, por meio do envio de recursos do governo federal. Mas a gente, como tem um Estado extremamente engessado em termos de despesa, né, é claro que esse momento traz ainda mais dificuldade. Gente, agora foi a Mila que veio ver. Boa noite pra vocês. Eu sou a Mila. Passando adiante, vamos entrar agora no Bloco Brasil. Notícias do Yahoo. Carla Zambelli, que é deputada federal do PSL pelo estado de São Paulo, ela que é uma das maiores apoiadoras do presidente Bolsonaro,
Ui, caiu. A deputada Carla Zambelli disse que vai entrar com uma ação na Justiça Federal para não aceitar, porque ela não aceita a indicação do Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, como presidente da CPI do Covid. Gente, essa CPI tá dando o que falar, né? E é claro, porque qualquer CPI, ela tem... A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E é por isso que os governos, o Poder Executivo tenta lutar contra a instalação de CPI, né? Exatamente porque é uma zona de risco para ele. E se você coloca um presidente que não está alinhado com quem vai ser investigado, você abre um flanco muito grande, né, para você tomar porrada. Então a Carla Zambelli não concorda com a indicação de Renan Calheiros e ela disse que a presença de alguém com processos e inquéritos na justiça fere o princípio da moralidade administrativa. Sinceramente, gente, eu acho que o senador Renan Calheiros também não é a pessoa mais indicada para presidir essa CPI, sobretudo porque não vai investigar apenas o governo federal, mas também vai investigar os governos estaduais, né? E você, o que você acha? Você acha que o Renan Calheiros é a pessoa indicada para estar lá na presidência da CPI? Me conta aí. Outra notícia, do Poder 360. Eu falo para vocês que eu gosto muito desse jornal, recomendo para vocês, né? Eduardo Girão diz que se candidatará à presidência da CPI da pandemia. Entrando nessa discussão toda, se vai ser Renan, se não vai ser Renan, o senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, né, anunciou nessa segunda-feira que disputará a presidência da CPI do Senado, que investigará a conduta do governo durante a pandemia e o uso de recursos da União que foram transferidos para os estados e municípios. O congressista é apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro. Será que o presidente Bolsonaro vai conseguir fazer isso, gente? Porque assim, ele já não conseguiu impedir a instalação da CPI, né? Ele, no entanto, conseguiu incluir a investigação sobre os estados. Estados e municípios também serão abarcados nessa investigação, porque eles receberam muitos recursos federais, né, durante a pandemia. Então, será que eu dei a notícia errada? Verdade, não é presidência, não é o Renan. Luque, muito obrigada. Muito obrigada, é isso mesmo. Não é presidência, é relatoria. A relatoria é um lugar ainda mais sensível, uma posição ainda mais estratégica, né? Então aqui, na realidade, o senador Eduardo Girão quer a presidência e o senador Renan Calheiros quer a relatoria, exatamente. Há acordo envolvendo a maioria dos integrantes da CPI para que o presidente do colegiado seja Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas. Ele não é opositor ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele é um crítico ao governo. Então, assim, você vê uma disputa de poder. Tá vendo como é que funciona, gente? Você tem o presidente da República nesse momento, ele precisa se blindar, ele precisa ter ali algum controle sobre o que vai acontecer na CPI, né? Senão a vaca pode ir pro brejo. Se tiver aprontado, né, vai pro brejo. Então, fica nesse momento, as duas funções mais importantes numa CPI é a presidência ou é a relatoria, né? No relatório parlamentar vai analisar todas as provas que apareceram, tudo que foi discutido, e o relatório pode ser acatado ou não pelos integrantes da CPI, né? E é o presidente que organiza a pauta das reuniões, que faz as convocações, né? Então, vamos ver como é que é essa queda de braço aí, né? Se o presidente Bolsonaro, já que ele já perdeu a relatoria, né? Porque vai ser o Renan Calheiros, vamos ver se ele consegue colocar alguém que não seja tão opositor a ele, senão a batata vai assar mesmo. Pessoal, sobre essa arte da política, Peraí, rapidinho. Alexa, próxima. Então, assim, sobre essa arte da política, essas negociações todas, eu vou revelar um segredinho para vocês. Eu estou escrevendo um livro. Vocês sabem que eu já lancei um livro, né? Chamado Manual do Candidato de Primeira Viagem.
Nesse manual eu falei como foi a minha campanha, né? Eu coloquei a estratégia da minha campanha. Eu fui eleita na minha primeira tentativa, eu gastei menos de 30 mil reais na minha campanha, eu nunca tive nenhum político na família, né? Eu não peguei carona em nenhum candidato, né? Então, assim, o caso da nossa campanha realmente foi um caso fora da curva e eu relatei isso num livro chamado Manual do Candidato de Primeira Viagem, do anonimato ao mandato. E aí agora eu estou escrevendo um livro novo que se chama A Princesa, Manual de Sobrevivência para Novos Políticos. Tchã! Por que eu tô escrevendo A Princesa? Por que o título é A Princesa? Vocês conhecem o clássico, né? O clássico de Maquiavel. Oi, Sidney! Tudo bem, querido? O livro clássico de Maquiavel, né? Maquiavel, gente, que é o maior cientista político de todos os tempos, né? Um dos maiores historiadores. Eu sou super fã de Maquiavel, inclusive ele é super injustiçado. Mas Maquiavel escreveu um livro que é o maior clássico da ciência política, que se chama O Príncipe. E nesse livro, Maquiavel dá dicas, né, para os governantes sobreviverem. E aí eu, né, caí ali na vida política sem muita expectativa que isso fosse acontecer, então eu tomei muita porrada nesse processo, continuo tomando muita porrada, eu tô ali apanhando e aprendendo, apanhando, aprendendo. Então, eu tô escrevendo no livro dicas que eu gostaria que alguém tivesse dado pra mim quando eu fui eleita, né? Então, como eu sou mulher, e pra fazer alusão a esse livro, claro que eu não tenho a pretensão, né, de ser, obviamente, Maquiavel, quem sou eu, mas meu lado marqueteiro, né, me fez escolher esse nome. Então, o livro é A Princesa, um manual de sobrevivência na política para novos políticos, né? O Cláudio tá aqui, livro A Princesa. Eu já logo achei que era uma autobiografia. Imagina. Eu tô bem mais pra Fiona do que pra Princesa, viu, gente? Não é por nada, não. Bom, vamos falar um pouquinho sobre orçamento público. Eu gosto de trazer essa discussão pra cá, especialmente porque esse orçamento que foi aprovado no Congresso como diz o ministro Paulo Guedes, né? É uma peça fictícia. Foi aprovado um orçamento que é irreal, que é inexequível. E o que foi aprovado, gente, no Congresso? Eles diminuíram, eles orçaram para baixo. Doutor Paulo, boa noite. Eles orçaram para baixo as despesas obrigatórias com saúde e educação. Então, eles estimaram que essas despesas são menores do que elas efetivamente são. E por que eles fizeram isso? Para sobrar mais orçamento, para os deputados e senadores indicarem onde esse orçamento vai ser aplicado nas emendas parlamentares. Então, os deputados e senadores, na prática, eles vão ter mais poder na mão. Eles vão poder dizer o seguinte: olha, eu quero que 5 milhões sejam encaminhados para construir a ponte na minha cidade, né? Porque aí, dessa forma, o deputado e o senador fica conseguindo fazer obra, aí ele vai e aparece lá para inaugurar a obra. Olha, essa obra que foi feita com orçamento de fulano, essa obra que foi feita com orçamento de ciclano, né? Então, você dá mais poder para os deputados e senadores, para eles encaminharem por forma de emenda, mas você criou uma peça orçamentária que é inexequível. O próprio ministro Paulo Guedes disse que se o presidente Bolsonaro não vetar esse orçamento que foi aprovado, ele corre risco de ser processado e impeachmentado, porque ele estaria cometendo crime de responsabilidade. Então, o que eles estão conseguindo fazer? Eles estão negociando aí o seguinte, uma espécie de bloqueio, né? É como se você fosse bloqueando a liberação, né? É como se eles fossem liberando a bloqueação, liberando o recurso aos poucos. E aí eles colocassem bloqueios para não liberar tudo ao mesmo tempo. Eu confesso que eu não entendi isso aqui direito. Depois eu vou trazer uma pessoa que esteja lá no meio dessas discussões para apresentar o que eles querem, mas parece que a solução que eles estão achando para o presidente não ter que vetar tudo, aí dessa forma ele compraria uma briga gigantesca com o Congresso. Nesse caso ele ia ser impeachmentado, viu, gente? Se o presidente vetasse o orçamento como um todo, ele ia comprar uma briga tão grande, principalmente com o Centrão, que ele ia rodar.
Certeza absoluta. Então ele não tem essa opção política de vetar o orçamento como um todo, que foi o conselho do ministro Paulo Guedes, né? E aí eles estão buscando aqui o meio termo. Detalhe que ele tem até quinta-feira, 22 horas, 22 de abril, para poder fazer a sanção do projeto. Vamos ver como é que vai ser isso, hein? Quero ver a saída, a engenharia política que foi feita aqui, né? Perdão, o que está acontecendo? Nós estamos aqui comentando sobre o orçamento que foi aprovado no Congresso de uma forma fictícia e o ministro Paulo Guedes quer que seja vetado, mas o presidente não pode fazer isso. Então eles estão aí numa sinuca de bico, vamos ver como é que vai ser a saída, né? Notícia do G1. Butantan recebe 3 mil litros de IFA e produzirá mais de 5 milhões de doses de vacina. Aê! IFA, gente, é insumo farmacêutico ativo. Você precisa do IFA para produzir as vacinas, né? Que legal! 5 milhões de vacinas. Que essas vacinas serão produzidas em São Paulo, né? A Coronavac, que é produzido pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, beleza? Então vamos ter reforços de vacina aí. Finalmente, já que a gente demorou, né, para iniciar esse processo, as negociações, enfim. Uma pergunta aqui do Felipe Cavalcante. Na próxima eleição, Vossa Senhoria vai para federal ou continuar distrital? Olha, Felipe, eu sou uma pessoa que serve ao grupo, né? Então, o meu grupo é que vai decidir o cargo que eu vou concorrer, né? Adoraria participar de discussões na esfera federal, não vou mentir pra você não. A gente precisa fazer uma reforma trabalhista, a gente vai precisar de uma reforma tributária, mesmo que seja aprovada uma reforma tributária agora, a gente sabe que ela vai ser tímida, então eu gostaria de participar dessas discussões. E levantar algumas bandeiras também, né, gente, como a questão da laqueadura, né? A lei da laqueadura é extremamente retrógrada. Tem várias leis que atravancam o desenvolvimento do país, então eu atuaria muito nessa parte de destravamento da economia, né? Agora, tem muita gente que tá pedindo para eu continuar como distrital, que tá dizendo que precisa do nosso trabalho aqui, que quer ver o nosso trabalho sendo continuado aqui, então eu tô levando tudo isso em consideração. Mas nesse momento a gente precisa formar uma nominata boa, uma nominata forte, né? E fica o convite para todo mundo que nos segue, quem bater aquela vontade assim, eu quero ser político, eu imagino sendo político. Pessoal, fale comigo, vamos concorrer, é uma experiência que vale muito a pena, sabe? E nós do Partido Novo estamos trabalhando para eleger pelo menos 2 deputados distritais. Então, venha com a gente que você tem chance real de ganhar, trabalhando com antecedência, com as nossas dicas, com a nossa ajuda, com a nossa assessoria, tá? Você tem muita chance. Então, se você conhecer alguém que tem vontade de concorrer também, principalmente mulher, nós precisamos de mulheres. Eu peço a ajuda de vocês, indique pra gente, tá bom? William Araújo aqui. O presente, o único que tá do lado do povo e a esquerda não deixa. Não entendi. Cláudio, Júlia, essa peça orçamentária não teria sido uma forma de colocar o Bolsonaro em apuros? Porque se aprova, é processado. Se não aprova, ganha inimigos? Com certeza. Com certeza. Foi ali uma jogada, né, que colocou o presidente numa situação bem complicada, muito difícil, né? E claro que foi um erro de articulação, né? Porque não era para ter saído do jeito que saiu. Se o presidente tivesse uma articulação boa, uma articulação competente, tá? A articulação dele teria feito emendas, teria convencido parlamentares, né? Esse texto não teria saído da forma como saiu. Então, assim, é um erro de articulação. E eu vou comentar essas coisas para vocês no meu livro também, tá? Como é que funciona uma articulação? Como é que você aprova um projeto? Como é que você impede um projeto de ir para frente? Quais são as etapas para você trabalhar politicamente, né? Então, assim, coisas que eu sabia muito pouco, mas teoricamente, né? Porque eu sou cientista política, mas eu tô aprendendo na prática e vou compartilhar com vocês, tá?
O Cláudio tá aqui. Falando em laqueadura, seria muito bom ter algo voltado para a vasectomia. Seria, Cláudio, especialmente porque a vasectomia ela é muito mais barata e muito mais fácil de fazer, né? A gente só precisaria trabalhar a questão da campanha, né? Você acabou de me dar aqui uma demanda que está sendo devidamente anotada e nós vamos trabalhar nela. Nós já organizamos um mutirão de disponibilização de DIU, né, na cidade estrutural, foi um verdadeiro sucesso. E a partir daí nós conseguimos implementar um fluxo de atendimento para mulheres. Então, se você conhecer alguma mulher que queira ter acesso ao DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, fala comigo no direct que a gente vai auxiliar essa mulher, ela vai conseguir colocar o DIU rapidinho, tá bom? E agora, nesse momento, eu tô trabalhando nos mutirões de laqueadura. A gente tá organizando, junto com o diretor do Hospital de Taguatinga, um mutirão para abranger mulheres, porque a fila da laqueadura é muito grande e se a gente não colocar uma força-tarefa ali específica, a gente não vai sair do lugar, né? Então, a gente trabalha nessa pauta, gente, de planejamento familiar. Inclusive, eu faço uma palestra, eu dou uma palestra chamada Planejamento de Vida. Sábado eu dei essa palestra no Itapuã, foi super legal. E a gente fala sobre vida, a gente fala sobre as diversas áreas da nossa vida, né? Profissional, espiritual, relacionamento com filhos. E a gente fala sobre planejamento familiar. Então, se você tem um grupo de mulheres, sabe? Se você tiver intenção, eu levo essa palestra, né? É um momento bem gostoso, eu adoro dar essa palestra, eu não cobro por isso, eu faço por prazer mesmo, eu faço porque eu vejo no olhinho das mulheres o quanto elas saem de lá mais felizes. Então, pode contar comigo e fale comigo no direct que a gente marca, tá? A G Castro tá aqui, eu quero muito me candidatar. Então, minha linda, já fala comigo no direct, beleza? Vamos ser minha candidata. Vamos preparar você, vamos trabalhar direitinho para você chegar quente no ano que vem, com chances reais de ser eleitas, tá? O Felipe Cavalcante. Júlia, os deputados distritais têm direito de emendas impositivas para destinar às regiões administrativas? Sim. Só que, Felipe, acredite ou não, a emenda é impositiva, mas mesmo assim o governo muitas vezes não executa. Foi o que aconteceu o ano passado. As emendas que são destinadas para a educação, elas são impositivas, mas o ano passado o governo não executou muitas emendas e ele acabou pegando o saldo, né, que sobrou. Então é executiva, mas não é, entendeu? E aí a execução da emenda parlamentar é mais uma etapa do jogo político. Porque como é que funciona? Se você não tem um bom relacionamento com o governo, com o poder executivo, ele vai fazer de tudo para embarrear a execução das emendas dos deputados que são oposição, né? Então, é uma relação que você precisa ir construindo ali com o governo. Então, assim, muitas vezes eu fui mais leve nas minhas críticas em relação ao governo porque eu estava no processo de destravar minhas emendas, né? Se eu bater muito, eu tenho problema. E aí, você precisa ficar ali naquele constante equilíbrio, né? Eu bato, eu fiscalizo ou eu espero um pouco mais para conseguir reformar uma quadra, para conseguir mandar dinheiro para um hospital, né? É uma relação complicada, mas é mais uma forma de você constranger os parlamentares, né? Pessoal, o que também está sendo discutido na Câmara dos Deputados, essa é uma notícia da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que também é um site também para vocês, tá? Eu gosto das análises deles, eu gosto da forma como as notícias que eles postam também, então eu recomendo para vocês, gazetadopovo.com.br, tá? Está sendo discutido na Câmara e no Senado uma proposta de uma nova reforma eleitoral. Uma nova proposta de reforma eleitoral. Quais são os pontos que estão sendo discutidos nessa nova proposta, né? Primeira coisa, e é uma ideia do presidente da Câmara, tá? O Arthur Lira mesmo disse que quer discutir uma mudança nas regras eleitorais. Isso porque, gente, tem muitos partidos
que não estão satisfeitos com as regras que vão ser cobradas no ano que vem. No ano que vem, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas não vai ser possível fazer coligação para eleição proporcionais. Ou seja, eleição de deputado estadual, deputado federal e vereador, o partido vai ter que concorrer sozinho, ele não vai poder coligar com outros partidos para fazer volume de votos para poder eleger uma pessoa, né? Então, assim... o Partido Novo é uma exceção, porque em 2018 a gente já concorreu sozinho, né? Então, assim, a gente passou a cláusula de barreira sozinho, mas muitos partidos já teriam desaparecido caso não pudessem ter se coligado, né? Então, essa é uma regra que, em tese, vai valer para o ano que vem, mas já tem muito partido que está querendo mudar isso, né? Parece, inclusive, que até já tem um consenso na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Outra proposta também que está sendo discutida é a implementação do voto, o chamado distritão. No distritão, vai ser eleito quem tiver um maior número de votos e pronto, acabou, né? Hoje não é assim que funciona. Nas eleições proporcionais, como é o caso dos deputados estaduais, federais, vereadores, você tem o cálculo que utiliza o coeficiente eleitoral. E a partir do uso do coeficiente eleitoral é que você vai ver quem é que vai sentar nas cadeiras, né? Então, não necessariamente os mais bem votados, mas é quem tiver ali dentro daquele... Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona o cálculo das eleições proporcionais, né? Mas tem gente que quer que seja os mais bem votados, pronto e acabou. Eu, particularmente, não concordo de ser os mais bem votados, pronto e acabou. Por quê? Nesse caso, você vai ter o seguinte, só os super ricos, né? Ou aqueles que vêm de sindicatos muito... Ou que vêm de sindicatos muito bem organizados é que vão ser eleitos. E eu acho que a gente precisa conseguir eleger minorias. Então, eu na Câmara Legislativa hoje, eu sou minoria. Eu sou minoria e a gente foi eleito porque nós entramos no cálculo das sobras eleitorais, né? Então, assim, se não fosse essa forma de calcular, eu não estaria na Câmara Legislativa. E modéstia à parte, eu acho que eu faço um trabalho bastante relevante ali, né? No sentido de chamar a atenção para a importância da liberdade de mercado, para a diminuição da burocracia, para a fiscalização do Estado. Então, assim, eu acho que é importante ter diferentes vozes ali representadas, né? Aqui um comentário, ó, nós já da administração ponto pública. Nós já tivemos um termômetro nas eleições municipais de 2020 com o fim das coligações, exatamente. Ficou mais difícil para muito partido, né? Exatamente. O Cláudio tá aqui. Como faço para me filiar a um partido? Paga algo? Cláudio, depende do partido. O Partido Novo não utiliza dinheiro público para se manter, né? Existe muito dinheiro que é mandado para os partidos, tanto para mantê-los como para bancar campanhas. Mas a gente sabe que boa parte vai para a Caixa 2, enfim. Como o Partido Novo não utiliza esses recursos públicos, né, ele devolve esses recursos. Então, o ano passado o Partido Novo devolveu 30 milhões de reais, por exemplo. A gente cobra a mensalidade dos nossos filiados, né? Então, para você ser filiado do Partido Novo, você precisa dar uma contribuição mensal de 30 reais, né? E com essa contribuição mensal é que a gente paga as nossas despesas, né? Mas assim, a gente é um partido extremamente econômico, extremamente barato. A maioria das pessoas que trabalham no Partido Novo trabalham de uma forma gratuita, né, de uma forma voluntária, exatamente porque acreditam no projeto, né? Os presidentes do Partido Novo, por exemplo, eles são voluntários, né? O Bruno Santos Pereira tá aqui, ó. Acabar com a verba pública para campanhas. Isso tem que acabar. Pois é, Bruno, então vamos votar em quem não usa esses recursos. Vamos votar em quem acha um absurdo também, como é meu caso, né? E vamos tirar quem usa dinheiro público, quem faz farra com dinheiro público. Notícia que é meio treta do dia. Vamos falar um pouquinho de eleição presidencial. Vamos falar um pouquinho. João Amoedo se pronuncia após informação de conversas com Danilo Gentili. Gente, vocês viram que loucura?
começaram a colocar o Danilo Gentili como um presidenciável, né? E aí o negócio foi crescendo, foi tomando uma proporção grande. Ele que é um cara super polêmico e tem coragem de falar as coisas, né? E aí o João Amoedo foi candidato à presidência da República pelo Partido Novo, pelo meu partido, em 2018, né? Ele ficou em 5º lugar, apesar de ter sido candidato pela primeira vez, apesar de não ter tido tempo de televisão, de ter participado de quase nenhum debate, mas ele já se saiu muito bem. E agora o João Amoedo está aparecendo nas pesquisas já com 7% das intenções de voto espontâneas, né? Ele está na frente do João Dória, por exemplo, que é governador de São Paulo. Então, o João Amoedo realmente falou, né? Teve uma conversa com Danilo Gentili e eles estão ali numa ideia de construir a famosa terceira via, né? Um caminho ali mais de equilíbrio, porque essa polarização ela tá prejudicando muito o Brasil. Qual que é a sua opinião, gente? Vocês querem ver uma terceira via? Vocês querem ver uma terceira via? Vocês acham que a solução para o Brasil é uma terceira via? Vocês estão cansados dessa polarização também? Fala pra mim. O que você pensa? Fala pra mim. I won't push you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on. Mais notícia de economia. Agora a notícia vem do valorinvest.globo. Petrobras chega a ganhar 20 bilhões em valor de mercado em um dia. Após um discurso amigável na cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, as ações da companhia dispararam na tarde dessa segunda-feira. No fim dos negócios de hoje, na B3, as ações preferenciais subiram 5,80%. Isso porque, gente, o mercado entendeu que o novo diretor-presidente da Petrobras é uma pessoa de confiança, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que entende as regras do mercado. Então isso sinaliza, né? Isso sinaliza de uma forma muito positiva para o mercado e é por isso que as ações foram valorizadas. E é por isso que a gente reforça. O Estado não tem que ter empresa. O Estado não tem que intervir nas empresas. Porque quanto mais ele mete o bedelho dele, quanto mais ele quer colocar ali a opinião dele, mais ele prejudica essas empresas, mais elas se desvalorizam. Então a gente precisa defender as privatizações. Precisamos defender as privatizações. Diminuir a força do Estado, o poder do Estado, o alcance do Estado, porque onde o Estado está tem corrupção e tem incompetência. Não é isso? Alguém discorda de mim? Né? O Bruno tá aqui falando, as pesquisas não são confiáveis. Gentili é muito fraco. A Carol, Liberty Carol, imagine só um comediante presidente. Sobe a lona que o circo tá pronto pro show. Exatamente, né, Carol? A gente já vive um pão e circo, né? Imagina se... Mas enfim, é um outsider, né? Se ainda for esse tipo de aposta dos eleitores brasileiros, ele tem chance. Ele tem chance sim. O Vinícius está aqui falando, na minha humilde opinião, deveria ser o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Gente, quando alguém fala do Zema, eu sou muito fã dele, eu sou muito fã do Romeu Zema. Inclusive hoje ele anunciou uma grande empresa que decidiu investir em Minas Gerais. E tudo isso acontece porque o Estado abre as portas para os empresários, consegue atrair novos investimentos. Então, assim, é um cara extremamente preparado que está fazendo uma belíssima gestão, né? Então, o Zema é um grande nome realmente. Mas eu acho que ele vai querer concorrer à reeleição em Minas Gerais. Porque o estado de Minas Gerais ainda está muito quebrado, né? Ainda está muito quebrado. E ele tem um compromisso com Minas, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande com o estado. Então, eu não sei se ele vai deixar de governar o estado, né? O Cadu, o candidato do Novo tem que ser o Zema. Eita, tá esquentando, hein? O Walter Eustáquio, eu acho que o homem para assumir o Brasil hoje é @RomeuZemaOficial.
Muita gente aqui gosta do Zema, né? Eu sou super fã mesmo, assim, de carteirinha. Um cara extremamente competente e tá provando mesmo, na prática, né? O que é a gestão do Partido Novo frente ao Executivo. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre inflação de alimentos? Quando a gente tem inflação, você tem alguns mecanismos para barrar a inflação, né? O crescimento da inflação. Tem pessoas que defendem congelamento de preços. Congelamento de preço não funciona, nunca funcionou, nunca funcionará. Pelo contrário, quando você congela um preço por lei, você desestimula a iniciativa privada de fazer a produção daquele bem, e aí aquele bem vai se tornando cada vez mais escasso, e como você mantém uma demanda ali estável, a lei da oferta e da procura, né? Mantém a demanda, mas a oferta cai, o preço aumenta. Ah, deputada, mas não tem como o preço aumentar, porque ele tem um valor máximo ali na prateleira. Tudo bem, aí ele deixa de ser vendido na prateleira e ele começa a ser vendido no mercado clandestino, onde ele realmente vai ser vendido pelo preço real dele. Então, não adianta querer controlar a subida de preço por meio de tabelamento. Não é assim que funciona. Você tem outros mecanismos, né? Um mecanismo, e trabalhando dentro da lei da oferta e da demanda, é você diminuir impostos, né? Para você facilitar a importação de produtos. Então, nesse momento, o governo brasileiro decidiu reduzir, suspendeu a taxa de importação do milho, soja, farelo e óleo de soja. Tudo isso para você fazer que a importação, que a compra, né, desses itens se torne mais barato. E aí mais itens, milho, soja, vão entrar aqui no Brasil. E como você aumenta a oferta dos produtos, você tende a ter uma diminuição dos preços. Então essa foi uma decisão acertada, tá no G1, na parte de economia. A administração pública aqui, ó. Te aguardo na nossa live de quarta-feira para tratar sobre políticas públicas junto com o doutor João Renato Abreu. Cante comigo, querida. O Valber tá aqui no Piauí. Você tá no Piauí. Muito obrigada, querido. Aqui no Piauí, o gás de cozinha custa R$95. Gasolina comum tá R$6. Pois é. E boa parte desses... E aí, gente, a gente tá com esse aumento exponencial, porque nós tivemos... Muitas produções foram suspensas agora durante a pandemia, né? Numa tentativa de evitar o contágio da doença. E aí você tem menos produtos sendo vendidos e aí, consequentemente, o preço aumenta, né? Triste. E o imposto que recai sobre esses produtos é super alto. O Estado não corta despesa para poder diminuir o imposto. Então, a gente vê essa situação complicada mesmo acontecendo. Inclusive, tem muitas casas que já não tem mais gás, né? Um pouquinho de notícia internacional pra gente acabar aqui a nossa live. Uma notícia do The Guardian. Destaca que pela primeira vez na história da humanidade... Gente, olha que loucura essa notícia. Na hora que eu li aqui, eu nem acreditei. O ser humano conseguiu realizar um voo para um outro planeta. Um voo com helicóptero. O helicóptero se chama Ingenuity, da NASA. Esse helicóptero hoje está em Marte e foi pilotado remotamente aqui da Terra. 104 anos depois do primeiro voo de Santos Dumont, o homem agora pilota aeronaves em outros planetas. Cara, é muito fantástico, né, gente? Tem gente que não acredita que o homem até hoje foi à Lua, né? Tem gente que acha que essa é a história da carochinha. Qual é a sua opinião? O Bruno Santos Pereira. O lockdown gerou inflação? Gerou, porque você teve uma diminuição da produção de itens de consumo, de bens e de serviços. Então, como você tem menos oferta de produto, você tem uma demanda ali estável, o preço vai aumentar. Exatamente. Notícia do The New York Times destacou que nos Estados Unidos, mais da metade da população já está vacinada. E que agora começará a vacinação para toda a população maior de 18 anos. Então, os Estados Unidos está firme e forte aí na vacinação, né?
E com isso, os casos diários de contaminação diminuíram 98% desde janeiro. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Parabéns aos Estados Unidos. Parabéns. A Fox News destaca, agora a notícia da Fox News mesmo, destaca a situação de saúde de Alexei Navalny. Ele é o principal líder de oposição do governo russo. Depois de 3 semanas de greve de fome, Navalny foi levado hoje para o hospital em situação gravíssima de saúde. Há ameaças de protesto pelo país e de possíveis sanções por parte do governo americano. Olha que loucura, gente. Olha o nível que chegou lá na Rússia, né? O Vladimir Putin, que embora ele seja eleito, mas ele manipula as regras do sistema para ele continuar ali sendo reeleito. Ele mantém as estruturas do Estado sob a gestão dele e fica difícil fazer oposição nesse caso. Mas esse cara aqui, ó, Alexei Navalny, fez uma greve de fome de 3 semanas, foi internado assim em estado gravíssimo e vamos ver. Ele vai levantar uma corrente de protesto forte. Pode escrever o que eu tô falando. O presidente Bolsonaro agora iniciou umas conversas com o Vladimir Putin, né? Principalmente relativas à produção de vacinas, né? O Cláudio Cartier tá aqui. Vamos ter uma CPI da Covid na CBF, deputada? Olha, gente, precisamos, né? Pelo amor de Deus. É vergonhoso que não tenhamos, né? Eu já assinei os 3 pedidos de CPI que estão lá na Câmara Legislativa, mas elas não foram implementadas ainda. Tem 2 CPIs que falta voto. E não foram implementadas ainda. A gente está cobrando toda semana, mas até agora não foi feita a instalação. Cobre dos deputados que ainda não assinaram a CPI, tá bom? Cobre. E o Clarim, que é da Argentina, a gente já tá chegando na treta do dia. Clarim destaca a eleição do novo primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ele vai substituir Raul Castro, né? Então vai tirar a família Castro do comando do país e do partido após 62 anos. Miguel, ele já é presidente de Cuba desde 2019, tem como grandes desafios hoje a crise de abastecimento de alimentos no país, óbvio que ele vive em crise de abastecimento, a unificação monetária e os problemas de câmbio no país. Gente, eu tenho vontade de conhecer Cuba. Vocês têm vontade de ir para Cuba? Eu tenho. As pessoas falam que é super interessante, mas ali deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura. Imagina um país que tá fechado durante décadas, né? A pobreza que deve ser, né? Eu tenho vontade de visitar. E aí, galera, treta do dia pra gente encerrar aqui a nossa noite. Amanhã, gente, eu tenho uma agenda 6 horas da manhã. Vocês acreditam nisso? 6 horas da manhã. E é um batidão que não para. Começa às 6 e vai até o Júlia Luci News 30.